De novo. A paz do Senhor, meus irmãos. Aê. Podem se assentar. Hoje eu tenho a honra de trazer uma mensagem para vocês. Agradeço aos nossos pastores pela oportunidade. Agradeço a Deus. Esse é o momento que a boca seca, que a barriga dói, que dá tremedeira, que dói até a cicatriz da cirurgia. Mas vamos lá, porque eu acredito que são essas oportunidades que a gente tem que permitir que Deus nos use, né? Então, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo com a voz falha, nós vamos falar de Deus, né? E eu venho trazer o que Deus colocou no meu coração. Eu estava buscando nessa madrugada e espero que Deus toque o coração de vocês também. Prometo ser breve, por volta de umas 3 horas a gente termina a mensagem. Brincadeira, pastor. Então vamos lá, gente. Nós estamos caminhando já para o final do mês de maio. E até agora aconteceram alguns fatos nesse ano, fatos curiosos, fatos assim que chamaram, né, bastante a nossa atenção. E eu queria trazer alguns fatos para os irmãos, como por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra ela ainda não acabou, né? Pouco tem se falado da guerra nos noticiários, mas ainda continua a guerra entre esses dois países. Algo bem triste. A nossa economia, a nossa política, então, melhor nem falar, né? Porque cada dia é uma novidade, cada dia uma surpresa. E outro fato curioso. Algumas semanas atrás, tivemos o show de uma cantora lá em Copacabana. Essa cantora, ela veio ao Brasil e renovou o pacto com o inimigo perante 2 milhões de pessoas. Isso foram as pessoas presentes na praia. E eu fui pesquisar a fundo. O show dela foi transmitido para 34 milhões de pessoas através da televisão. Então, se a gente for analisar, foram 36 milhões de pessoas assistindo a esse show. E foi algo, assim, aterrorizante. Outro fato. Tivemos a viralização escancarada de um jovem missionário que apareceu em todas as redes sociais e ele está proibido pelo Conselho Tutelar de pregar a palavra do Senhor. Outra grande polêmica que aconteceu até agora. E é claro que eu não podia deixar de citar a onda do momento, que são os bebês reborns, né? Que tem todo dia, toda hora, é só abrir ali nossas redes sociais, eles estão lá. E por que eu trago isso para vocês, irmãos? Por curiosidade, essas bonecas, elas vieram, né, foram criadas na Inglaterra, num período onde a Segunda Guerra Mundial estava se findando. Como o país estava em guerra, não tinha brinquedo. A indústria não tinha como produzir brinquedo. Então, as mães começaram a dar uma repaginada nas bonecas. E o intuito era esse, de trazer uma mensagem para as crianças de que um novo tempo estava surgindo, que eles sobreviveram e que eram renascidos, porque sobreviveram à guerra. Daí o nome de Reborn, que significa renascido. Só que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nosso papel de cristão não é julgar, apontar erros. Mas eu venho compartilhar com vocês algo assim que o que me deixa triste é que muitas dessas pessoas, com essas bonecas, o que a gente vê, as pessoas falando assim, olha, tem problema, né? Uma pessoa assim não está com a sua sanidade mental, ok. Só que não é bem por aí, irmãos. Porque eu vivenciei um caso. Quando eu trabalhava no hospital, eu tinha uma paciente e ela era jovem, assim, por volta de uns 30 anos. Ela me chamava de tia, mas ela tinha, assim, quase 2 metros de altura. Era bem forte. E muitas das minhas colegas, né, quando estavam com ela, as colegas se escondiam atrás de mim porque tinham medo dela. E o que aconteceu com ela? Ela apresentou uma gravidez psicológica. E o abdômen dela foi aumentando, né? E por mais que os médicos
tentassem falar para ela que aquela não era a realidade dela, ela não aceitava. Foi um período bem difícil para ela. E o que aconteceu? Num dos momentos de descuido no hospital, ela acabou engolindo uma escova de dente. Acreditem, uma escova de dente. Graças a Deus que não foi no meu plantão. Eu agradeço a Deus até hoje, porque foi um BO. E quando são pacientes psiquiátricos, os próprios hospitais têm um preconceito com esses pacientes. Eles não querem atender. A primeira resposta que a gente sempre obtém é não, agora não dá, segura aí. Né? E como eu sou enfermeira, né, cabe à enfermeira da unidade resolver essa situação. E a minha colega que estava no plantão passou tudo isso para mim. Ela falou, olha, fica tranquila porque ela já foi. Eu consegui com muito custo encaminhar ela para o hospital. Só que o que aconteceu? Nessa ida dela para o hospital, na cabeça dela, ela não estava indo passar por um processo cirúrgico para a remoção de um objeto estranho no corpo dela. Ela estava indo ganhar o bebê. Então, a gente conversou com ela e ela anulou aquilo que a gente falou. Ela falou, não, eu não estou indo para o hospital para fazer cirurgia. Hoje é o dia que a minha filha vai nascer. Então, ela foi, passou pela cirurgia, só que o que a equipe de enfermagem teve cuidado de fazer? Nós arrumamos uma boneca pequenininha, levamos para ela. E a gente sabe que não é o certo, né? O certo seria tirar ela dessa realidade, mas era aquilo que confortava ela naquele momento. Ela já estava passando por um problema tão difícil, então falou, não, de primeiro vamos oferecer esse bebê para ela e depois, num futuro próximo, a gente tenta trazer ela para a realidade. E assim foi. Eu não fiquei lá assim para saber como se sucedeu o futuro dela, né? Mas espero e desejo que ela esteja bem. Mas eu compartilho isso com vocês para que os irmãos entendam o que é patológico, a que nível a pessoa chega. Isso é ter um problema psiquiátrico. A boneca dela não tinha cobertorzinho, não tinha mamadeirinha, não tinha um carrinho específico. Era só uma bonequinha. E aquilo ali representava algo muito forte para ela. Então, é isso que é patológico, é isso que complica a vida dela, né? Dificulta o convívio dela com a sociedade, com a realidade. Então, a gente vê muitas pessoas hoje em dia nas redes sociais, gastando rios de dinheiro, e a indústria logo se aproveita disso, né? Cria marcas de boneca, acessórios para essa boneca, e por aí vai. Mas o que eu queria trazer para os irmãos com esses fatos que ocorreram? Em 2025, irmãos, como eu falei, a gente já está no final do mês de maio. Tantas coisas estão acontecendo, mas o número de pessoas com depressão continua aumentando. Aqui no nosso país, nós temos mais de 11 milhões de pessoas com essa enfermidade. 11 milhões de pessoas precisando de ajuda, precisando de um acolhimento. É muita gente. Ainda existe fome no nosso país. A gente quase não vê, né, nos noticiários falar da fome. Quando fala-se de fome, a gente lembra das crianças da África, aquela situação cruel, triste, a realidade deles. Mas aqui ainda existem pessoas que passam fome. E não são poucas. São quase 9 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. São pessoas que não têm certeza se eles vão ter a próxima refeição, não têm certeza de se vai ter comida no dia seguinte. 9 milhões de pessoas. Mais de 335 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. É muita gente. Se a gente for parar para pensar, nós temos nossa casa, temos para onde voltar. E essas pessoas?
nosso país é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Essa doeu. O segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Só perde para os Estados Unidos. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a gente fica perdendo tempo, dando audiência para pessoas que estão brincando, idolatrando uma boneca. E existem crianças sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter onde morar. Mas a gente continua dando audiência para isso. Continua assistindo, continua curtindo, achando até muitas vezes engraçado. Existem pessoas, meus irmãos, tirando a própria vida diariamente. São aproximadamente 38 pessoas por dia no nosso país. O ano passado foram 14 mil casos de suicídio. E o que a gente está fazendo? O que nós, como cristãos, estamos fazendo sobre isso? Qual é a importância que a gente dá para isso? O show da cantora que eu mencionei no início, teve 2 milhões de pessoas lá na praia. E todo ano a gente tem a Marcha para Jesus, São Paulo. Sabe quantas pessoas foram para a Marcha para Jesus? 29 mil. Para um show onde se faz um culto a Satanás, 2 milhões. A Marcha para Jesus, 29 mil pessoas. Né? E a gente vê 29 mil, uau, quanta gente, né? Será que é muita gente mesmo? Meus irmãos, nós estamos dormindo, literalmente dormindo, deixando as coisas acontecerem. Porque enquanto a gente está arrumando desculpa para não evangelizar, para não cumprir o ID que Jesus deixou para nós, jovens estavam convidando outros jovens pelas redes sociais para entregar a sua vida a Satanás no dia desse show. Eu vi o vídeo. E eles convidavam numa convicção, vem, você não pode perder, é hoje. E eles não chamaram de show, chamaram de culto. É hoje o culto onde a gente vai entregar a nossa vida a Satanás. Nós estamos perdendo os nossos jovens. Os jovens vendendo as suas almas. E nós estamos aqui, de braços cruzados. E talvez você pode até falar para mim, Cris, não dá, nós não podemos fazer nada, né? Perante essa situação, nós somos um número pequeno, não vai dar. E eu te pergunto de volta, você tem certeza que você não pode fazer nada? Será mesmo que não dá para a gente fazer nada como cristão? Meus irmãos, se posicionem, exerçam o papel de cristão. Exerça o chamado, aquilo que Deus deu para cada um de nós. Você pode exercer o seu papel, sim. Pode, porque você é escolhido de Deus. Ele não te colocou aqui para você ficar sentado de braço cruzado. Nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Tem gente trabalhando para levar os nossos jovens para o inferno. E nós continuamos só observando. João 15,16 vem nos falar: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi, a vós, e vos designei para irdes e dares fruto, e fruto que permaneça. Onde estão os nossos frutos? Quais frutos nós temos gerado para Jesus? 1 Pedro 2,9 vem dizer o seguinte: vocês, porém,
são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te tirou das trevas. Eu tenho certeza que Ele tirou da escuridão. Já passou da hora de você ir lá resgatar alguém das trevas para Jesus. Porque você é luz. Agora é sua vez de fazer diferença na vida de alguém. Você é escolhido. Deus te chamou. Ele te capacitou. E até quando nós vamos fechar os nossos olhos para o que tem acontecido à nossa volta? Ah, não é comigo. Ah, já foi, já passou. Deixa para lá. Quem sabe na próxima. Não, meus irmãos. É agora, é hoje. O ID é em todo tempo. Não perca a oportunidade. Eu acredito que aqui nessa igreja, não somente aqui, mas todos aqueles que creem de forma real na palavra de Jesus, são remanescentes. Você ainda é fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis, porque você crê na palavra do Senhor. E se você é um remanescente, você acredita no poder da oração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ainda te ouve. Eu vou provar para você. Em 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Aqui é uma ordem, é o imperativo. Orai sem cessar. Não é talvez você deve orar. Ou, às vezes, quando der, você ora. Ou então, se você precisar, você ora. Como acessar a Deus sem oração? Não tem outro caminho. A oração é o nosso canal direto. É a forma mais íntima da gente falar com Deus. Orai sem cessar. O salmista diz em Salmo 116, 1 e 2: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto eu viver. Gente, Deus se inclina para ouvir as nossas orações. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Perseverar, permanecer firme, obediente, fiel, mesmo nos tempos difíceis, como agora. Perseverai na oração. E eu te convido a perseverar na oração, porque eu sei que sozinho nós não vamos conseguir, mas em Deus nós somos mais que vencedores. Acredite, você tem um Deus que ouve e atende o seu clamor. Deus já falou com a gente aqui em mais de 3, 4 versículos. Ele está afirmando que Ele ouve as nossas orações. Orai sem cessar, meus irmãos, porque Deus escuta o nosso clamor.
tudo aquilo que você pede com o seu coração contrito, de forma verdadeira, Deus se inclina para ouvir a sua oração. Em Jeremias 29:12, vai dizer o seguinte para nós: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Mais uma vez o Senhor afirma que Ele nos ouve através das nossas orações. Em outra versão, acredito que é NVI, está escrito assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ore, meu irmão, porque existe um Deus que te ouve. E Deus quer ouvir a sua voz. Ore, orai sem cessar. Deus quer ouvir a sua voz. Em tempos bons, ore. Em tempos difíceis, ore. Em dias felizes, ore. Em dias tristes, ore. Em momentos de alegria, ore. Em momentos de dor, ore. O tempo todo, ore. Porque Deus ouve o nosso clamor. Ouve a nossa oração. E refletindo sobre tudo isso, eu queria deixar uma frase para os irmãos. Nós não podemos mudar o mundo com a força dos nossos braços, mas podemos orar para Deus mudar o mundo. Eu sei que muitas situações difíceis não estão ao nosso alcance. Situações que envolvem o setor financeiro, muitas vezes não podemos ajudar com essa parte. Outras situações onde nós não podemos ajudar de forma física. Mas em todas as situações nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos pedir a Deus que Ele faça as coisas de acordo com a vontade dEle, que Ele atenda ao nosso clamor. Por isso não deixe de orar, meus irmãos. A oração ela tem poder, a oração ela transforma, a oração nos leva a abrir os nossos olhos espirituais, nos leva a outra atmosfera. A oração ela alimenta o nosso mundo espiritual, ela acalma a nossa alma. Deus ouve tudo aquilo que temos no nosso íntimo através da oração. Deus pode transformar as nossas vidas. E essa mensagem falou primeiro comigo para depois falar com vocês. E eu peço que vocês não deixem de orar em todo o tempo. Orar é, como eu disse, é a nossa ligação direta com Deus. Eu agradeço pela oportunidade e as palmas louvem ao Senhor.